Fala pessoal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Turma, vamos para o nosso vídeo da nossa análise semanal que compreende de amanhã, dia 13, até sexta-feira, dia 17. E o que a gente vai ver nesse vídeo, pessoal? A gente vai ver os movimentos no índice futuro, tá? Da semana anterior. A gente vai ver os possíveis movimentos do índice para essa semana. E a gente vai ver também o nosso tradicional calendário semanal, tá bom, turma? Vamos começar o nosso vídeo, pessoal. A nossa região superior da semana passada estava entre os 149.105 e os 147.040. A média da nossa região superior estava no 148.250. O nosso ponto central estava no 144.890. E a nossa região inferior estava entre os 142.740 e os 140.675. A média da nossa região inferior estava no 141.710. Pessoal, vamos para o gráfico para ver? Aqui, ó, turma, tá vendo? A nossa região superior, a média da nossa região superior, o nosso ponto central, a nossa região inferior, a média da nossa região inferior. O que o índice fez? O índice abriu aqui a semana bem no nosso ponto central, né? Entre os 50% de FIBO e o 618. Perdeu essa região aqui, tá vendo? Aqui no dia 6. E na terça-feira caiu forte, tá, turma? Recuperou um pouco na quarta, mas na quinta e principalmente na sexta, turma, olha o que o índice fez. Perdeu a nossa região inferior e fechou abaixo da nossa região inferior. Turma, então o índice ele fez uma correção forte para a sua tendência de alta, tá bom? Houve, né, várias notícias durante essa semana, houve a questão da queda, né, da MP 1303, houve aquela questão da gratuidade do transporte público, houve também a questão da taxação na China em 100% por parte dos Estados Unidos. Foram várias coisas que aconteceram, inclusive uma coisa boa que foi o início do diálogo do presidente dos Estados Unidos com o presidente do Brasil, que ocorreu lá na segunda-feira. Pessoal, vamos ver os pontos para essa semana com um cuidado, tá, turma? Na quarta-feira, no dia 15, haverá vencimento do contrato do índice, vai sair a letra V, vai entrar a letra Z. A gente tem para essa próxima semana os 150.535 aos 148.040, nossa região superior, com a média da região superior no 149.290. Como vocês podem ver aqui, ó, toda essa região superior e a média da região superior ali no 149.290. A gente vai ter, turma, o nosso ponto central no 145.280. Aqui, ó, pessoal, 145.280, tá? Vai estar aqui o nosso ponto central. E a gente vai ter, pessoal, a nossa região inferior entre os 142.525 e os 140.030, tendo a média da região inferior no 141.275. Aqui, pessoal, tudo isso aqui é nossa região inferior e a média da nossa região inferior está aqui no 141.275, tá bom, turma? Turma, vocês precisam ficar atentos porque na quarta-feira, dia 15, haverá o vencimento da letra V, do INV25, e passará para a letra Z, o INZ25. Então, pessoal, fica um pouco mais complicado estar traçando essas regiões, tá bom? De momento, como a gente faz aqui nos nossos vídeos de análise semanal, porque, pessoal, os nossos computadores, né, a nossa análise quântica não fica calibrada para o contrato novo, que no caso o próximo contrato é o Z. É um pouco mais complicado quando tem esse vencimento de contrato, tá bom, turma? Mas essas regiões aqui
são as regiões que eu particularmente considero como bons níveis, tá? Para vocês ficarem atentos durante essa semana. Eu também, turma, posto no meu X, né? @netoalvesbr com 2 T's, praticamente quase todos os dias regiões importantes para o dia no nosso mini índice, tá bom? Pessoal, o que eu vejo para o nosso querido índice futuro para essa semana? Pessoal, ele corrigiu muito forte, né? Como você pode ver, ele já vinha da semana há 2 semanas, né? Que ele vem lá desde o início de outubro que ele vem nessa correção, né? E da tendência maior de alta. Então, o que é que eu vejo, pessoal? Pessoal, ele pode ficar lateral, tá? Ou subir, tá bom? Neto, qual é a maior probabilidade? A maior probabilidade se não tiver notícia nenhuma, nem boa nem ruim, é a lateralidade, tá? Ele fica lateral nessa região da nossa zona inferior, né? Nossa região inferior, até o ponto central, até os 50% de FIBO, tá? Essa é a maior probabilidade. Neto, se houver muitas notícias boas, aí ele pode ir lá testar os 149 mil, 150 mil, tá bom? Neto, se houver muitas notícias ruins, turma, ele já tá numa região de suporte, como aqui, ó, vocês podem ver, tá bom? Ele já tá, essa nossa média da região inferior se tornou uma região de suporte pela bipolaridade, porque antes ela era resistência. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, aqui, ó, aqui, rompeu e foi, tá vendo? Então, esse tempo aqui eu tô pegando agosto, eu podia pegar um tempo muito maior. Essa região aqui, pela questão da bipolaridade, se tornou uma região de suporte, porque é uma antiga resistência. Então, fica um pouco complicado ele perder muito, tá, pessoal? Pode acontecer? Pode acontecer tudo. Mas eu acredito mais numa lateralidade ou ele retomando, né, sua tendência principal, que ainda continua de alta. Mas isso vai depender muito das notícias aqui no Brasil e também no exterior, tá bom, turma? É muito difícil que o índice rompa, né, essa região aqui por inércia. Ele precisa de algum estímulo, de algum incentivo para fazer isso, ou vai ficar na lateralidade, tá bom? Turma, vamos continuar o nosso vídeo. Falei, né, do contrato, do vencimento do contrato, e agora a gente chega no nosso tradicional calendário semanal, pessoal. Pessoal, os Estados Unidos ainda está em shutdown, então tem algumas notícias aqui que vai depender do encerramento, né, dessa paralisação do governo americano para poder ter a divulgação, tá bom? Na segunda, a gente tem balança comercial lá na China, o tradicional Boletim Focus, a gente vai para terça, tem taxa de desemprego lá no Reino Unido, CPI na Alemanha, crescimento do setor de serviços aqui no Brasil, discurso do presidente do Fed, do Federal Reserve, o Powell, lá nos Estados Unidos, CPI lá na China. É uma semana de vários índices de inflação pelo mundo. Vários países vai estar divulgando o CPI, tá, pessoal? E depois vai ter também o PPI lá na China. Na quarta, vendas no varejo aqui no Brasil. Pessoal, vai depender, né, da questão do shutdown para ter o CPI, o core do CPI, fluxo cambial estrangeiro. Vai ter também na quarta-feira CPI na França e na Espanha. Na França, 3h45 da manhã, na Espanha, 4 horas. E aí, pessoal, quem opera o mercado europeu, fica atento, tá bom?
Quinta-feira, pessoal, a gente vai ter PIB lá no Reino Unido, IBCBR aqui no Brasil. Se tiver acabado o shutdown, pedidos iniciais por seguro-desemprego. Me acompanha lá no X, pessoal, que eu vou estar informando vocês se vai ter ou não essas notícias que dependem, né, de agências do governo dos Estados Unidos. Vai ter PPI, vendas no varejo e estoques de petróleo, tá bom? Na sexta-feira, pessoal, a gente vai ter CPI lá na zona do euro, vai ter IGP-10 aqui no Brasil, taxa de desemprego, né? Vocês já sabem, caso o shutdown tenha encerrado, ganho médio por hora trabalhada e payroll, mas vai depender, né, se o governo americano encerrou o shutdown. É isso, turma. Quero muito agradecer por você ter assistido esse vídeo. Quero também pedir a gentileza para que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Pessoal, peço também para que vocês compartilhem esse vídeo, tá bom? Com as pessoas que vocês sabem que têm interesse no mercado financeiro. Muito obrigado mais uma vez e até a nossa próxima análise semanal na próxima semana, com fé em Deus. Forte abraço, pessoal!